Passados quase 3 anos do lançamento aí do Claude, quase 4 do ChatGPT, ninguém vai dizer que o uso da inteligência artificial generativa não está evoluindo. Vamos combinar, né? Na nossa pesquisa salarial de 2024, a gente já perguntou sobre isso e 83%, tá aqui, ó. 83% dos devs já estavam utilizando IA para programar. Mas em 2026 continua a mesma coisa? Não, né? Você já viu a nossa pesquisa, né? 98,5% usa inteligência artificial para programar no dia a dia. Ou seja, é um salto grande. Em 2024 já era grande, tá? A adesão dos desenvolvedores já era muito grande. Agora não tem como fugir mais disso. Se nós falarmos então lá do lançamento do GitHub Copilot lá em junho de 2021, parece que nós vivíamos em outro mundo, né? O que nós estamos querendo te mostrar aqui nesse vídeo é que a IA em 2026 não é mais só sobre prompts ou só agentes. A IA para desenvolvimento sério é um assunto extremamente técnico e você não devia ignorar isso. Dá só uma olhada nessa imagem, né? A gente fez um comparativo aqui, tá? 2021 com o GitHub Copilot, 2022 o ChatGPT, todo Lá mundo no lembra, finalzinho, né? Quando ele foi lançado. É. E 2023, se eu não me engano, foi em março, o Claude apareceu. Ele apareceu devagarzinho, muita gente não conhecia. A gente fez vídeo falando sobre a Anthropic, que provavelmente ela iria virar a próxima OpenAI, tá? Se você não assistiu lá, tá lá, antigaço o vídeo, mas a gente falou sobre isso. E o que a gente fazia naquela época para programar? Ou a gente instalava o GitHub Copilot como extensão, e aí colocava ele como um autocomplete. Ou você pedia para ele gerar a função colocando um comentário no código, e aí ele completava a função. Tá lembrado disso, né? A gente tem vídeo disso também, né? Tem. Naquela época a gente já ficou surpreso porque dava essa sensação de que ele conseguia adivinhar o seu pensamento, né? Ele conseguia ir completando o que você precisava fazer. Mas nem de perto que nós vivemos hoje em dia, né? É, exato. E prompts, você ia para o chat, pedia o que você queria, e aí depois ele voltava. Só que aí começou a surgir as necessidades. Eu assim, pô, peraí, eu tenho que pedir tudo igual sempre? Ou se eu criar uma forma de conseguir pedir pouca coisa e ele já trazer uma bagagem ali do que eu quero, do que a minha equipe pede, não seria melhor? Seria melhor? Não seria melhor se ele conseguisse contextualizar, explorando ali, seja o seu GitHub, ou entendendo de fato o projeto? Então, tudo isso foi o que evoluiu de lá para cá, né? E aí surgiu o Cloud Code, surgiram várias outras técnicas, o próprio OpenAI agora tem o Codex, outras ferramentas também, Open Code, tem muitas ferramentas, Cursor, e a gente vai ficar citando aqui até o fim do vídeo, né? Várias ferramentas com abordagens diferentes foram surgindo. O Devin lá de trás também. Olha, é verdade, né? Ele apareceu na época revolucionando. Hoje em dia a gente vê que muitas outras ferramentas fazem o que ele prometia fazer na época, Exato. Né? Aí veio a era dos agentes, que a gente também está acompanhando. Se você acompanha o código-fonte, a gente está falando direto dessa era. E aí temos aqui, olha só, uma gama de novas tecnologias, novas técnicas, novas práticas no uso de IA. Você pode pensar, mas no final é tudo prompt. Pois é, mas faz diferença. Ainda mais nesse contexto de agentes. Quando você automatiza o uso de agentes. Você quer deixar ele rodando lá e pelo menos ter uma certa segurança de que o que você pediu para ele fazer ou o que ele está pedindo, às vezes, para outro agente fazer, a gente vai falar sobre isso, está funcionando, né? Então a gente tem a Harness Engineering, não sei se você já ouviu falar, a gente está preparando material sobre provavelmente a maioria... Quase todos esse aqui. Alguns já tem, né? Alguns são termos que a gente já conhece um pouco mais, como o próprio MCP, que já é um protocolo consolidado ali para se trabalhar com inteligência artificial. Então tem dicionário do programador. Agentes de IA já tem. Agente de IA também já tem. RAG já tem também. Então, por aí vai. Aí surgiu esses conceitos, que são formas de se trabalhar. Outros não. Outro, como o caso do MCP, é sim uma tecnologia diferente ali de comunicação, né, entre inteligência artificial e o consumo de dados. E aí, nesse vídeo, a gente vai pegar alguns desses conceitos e falar um pouco sobre eles. Mas aí fica aqui
ao nosso dever de casa de trazer para o Dicionário Programador vídeos sobre esses conceitos. Se você quiser, já deixa o like aqui nesse vídeo, comenta qual é o termo, se você está vendo aqui nessa lista, que você gostaria de aprender ou que você tem necessidade nesse momento para você aprender, que a gente do Código-Fonte aqui vai atrás e vamos publicar. Entre todos esses aqui, eu vou destacar aqui o Loop Engineering, que todo agente, na essência, ele trabalha num looping, né? Ele observa ali o estado atual, ele decide o que vai fazer, ele utiliza uma ferramenta, ele observa o resultado e ele continua até concluir aquela tarefa que você passou para ele. Tanto a Anthropic quanto a OpenAI, elas descrevem explicitamente esse comportamento e em 2026 a LangChain passou a usar esse termo de Loop Engineering para discutir ali como esses ciclos eles precisam ser projetados. E isso traz problemas clássicos de engenharia. Quando que os loopings devem terminar? E aí? Quantas tentativas são aceitáveis? Quando o agente deve pedir ajuda humana? O que acontece se uma ferramenta falhar? Isso tudo acontece quando a gente está usando, tá, essas ferramentas. Como evitar que ele fica repetindo uma ação e consumindo milhares de tokens? Projetar esses loops corretamente começa a ser tão importante quanto escolher um modelo. Pois é, toda solução ali, todo estudo vem com alguns problemas embutidos, né? E essa parte do consumo de milhares de tokens é algo extremamente discutido, né? Já houve ali aquela ideia de token maxing, que já caiu por terra e tá todo mundo hoje querendo consumir o menor número possível de tokens, né? E nós estamos nesse vídeo com a nossa grande parceira, a Hostinger, que não está dormindo no ponto, não. Eles estão, além dos serviços sensacionais de hosting, VPS, que a gente sempre fala por aqui, eles têm vários serviços agora usando inteligência artificial. Você der uma olhadinha aqui no meu painel, eu consigo te mostrar, olha só. É o website, domínios, né, tudo que eles têm. Eles já têm o Horizons, que a gente já usou aqui no canal para você criar também. Você pode criar o seu MVP. Ele já usa banco de dados. A gente participou de um hackathon com o pessoal da Hosting, usando ele, conseguimos fazer uma aplicação bem legal, usando o banco de dados, fazendo dashboards também. Então é bem legal. O e-mail marketing tem serviço para isso. Eu tenho certeza que você não sabia, quando você está criando aí um produto, você eventualmente vai ter que usar disparo de e-mail, tá? Além disso, tem a parte de agentes. O OpenClaw, que a gente utiliza aqui no nosso VPS. Tem o Hermes Agent também, que é um sistema bem interessante também, que a gente ainda vai testar aqui no canal. N8N também temos, tem o nosso VPS. Os VPS que a gente tem aqui, e uma coisa que eu quero destacar, eles daqui a pouco, eu já até entrei na lista de espera aqui, eles vão ter um serviço de GPU. Ou seja, você pode treinar os seus modelos, rodar inferências aqui, fazer o que você quiser. Tem muita gente demandando GPU. A Hosting também está indo atrás disso. Então, vale muito a pena você entrar também na lista de espera, porque quando sair, eu sei que vai ser top. Agora, a gente está acostumado a falar de VPS aqui no canal, né? Sim, falamos muito. Falamos porque nós utilizamos muito nos nossos produtos, né? E a gente acha que faz muito sentido para você utilizar nos seus produtos também, né? Pois é, e eles investiram bastante. Já tem aí servidor dentro do Brasil, uma das coisas que foi demandado. E você consegue implantar dentro do VPS várias coisas hoje que os desenvolvedores usam, usando apenas um clique, tá? Então você fala de, eu preciso de um Cloud Code que rode 24/7. Você pode colocar isso dentro do seu VPS com um clique. Mas eu uso Codex, também dá. N8N, como já falei, Docker e por aí vai. Então tem uma infinidade de aplicações que dá para utilizar. Até aqui eu busquei, não está aqui, mas uma das opções que a gente utiliza todo dia é o Deploy. Então ele que gerencia os nossos containers das nossas aplicações. Eu consigo fazer o deploy diretamente do GitHub para dentro do Deploy. Você consegue rodar toda uma stack ali, ele cria os containers, você pode, dá para fazer muita coisa ali. E controlar versionamento também, controlar backups. Então, é uma das coisas que a gente usa muito dentro do VPS da Hostinger. Como sempre, a gente vai deixar aqui na descrição um link e você pode utilizar o nosso cupom, que é o código-fonte, que te garante um desconto especial na contratação de serviços da Hostinger, tá? Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque tem um melhor custo-benefício. E o benefício que eu digo é um serviço de alta qualidade. Mas já que nós falamos de Loop Engineering, vamos falar também de Graph Engineering, que é um termo novo aí, que está sendo muito utilizado pela galera lá do Cloud. Inclusive o Boris, que é o criador do Cloud Code, já falou bastante sobre isso. Se você buscar na internet aí,
tem muita informação sobre o Graph Engineering, tá? E aí a gente pode fazer uma definição aqui rapidinha para você conseguir entender. Quando os agentes ficam mais complexos, um simples loop pode não ser o suficiente. Então surge a ideia de modelar o fluxo como se fosse um grafo, onde cada nó representa uma operação, uma chamada de modelo, uma ferramenta ou até outro agente, enquanto as arestas determinam qual será o próximo passo. E quem batizou também o termo foi a LangChain aqui em 2026. E a vantagem é que parte do sistema ele pode continuar determinística, como um software tradicional, enquanto outras decisões elas ficam a cargo da inteligência artificial. E você pode ter caminhos diferentes para sucesso, para erro, para revisão humana, tentativa, ali uma nova tentativa ou até execução de ferramentas. Então, nós estamos literalmente voltando aí aos conceitos clássicos de máquinas de estados e grafos, só que dessa vez para controlar sistemas probabilísticos. E aqui tem um blueprint sobre o Graph Engineer, só para você ter uma visão geral de como ela funciona, né? A gente tem aqui o objetivo, né? Que você define o que você quer, aí você quebra esse trabalho em parte, aí você cria ali a execução em paralelo dos workers, tá vendo? Cada um fazendo uma coisa diferente. E aí depois ele passa por um verificador, aí combina tudo numa coisa só e aí faz a revisão final. E é isso que eles estão fazendo para trabalhar com esses loops. Muita gente lá atrás falava, não, eu não faço mais prompt, eu faço loop. E agora eles estão percebendo que, na verdade, o melhor é gerenciar esses loopings através do Graph Engineering. Ou seja, seriam loops observando outros loops. Tá, mas vamos falar de mais uma coisa aqui. Memory layers. Memory layers, né? Memória de agente, ela não significa ali simplesmente guardar todo o seu chat. Os sistemas modernos, eles podem ter uma memória ali de curto prazo, podem ter informações persistentes, resumos, artefatos ali que são produzidos durante a execução e mecanismos que recuperam apenas o que é relevante para aquela tarefa atual. A própria OpenAI, ela diferencia ali o contexto de trabalho, memória para execuções futuras e artefatos revisados que servem como uma fonte confiável. E isso cria outro problema de arquitetura. O que deve ser lembrado? Quanto tempo deve ser lembrado, né? Quem pode acessar essa memória? Quando uma informação ela fica desatualizada, uma aplicação de IA com memória, ela começa rapidamente a aparecer um sistema de armazenamento e gerenciamento de estado. E quando a gente utiliza o Cloud Code e o famoso Cloud MD dos nossos projetos, ele tem até uma hierarquia. Você pode criar isso dentro do computador, dentro do teu usuário, dentro do teu projeto, dentro da tua pasta, e tudo isso, existe uma hierarquia ali de como ele vai ser utilizado. Isso tudo é memória. E uma das coisas que a gente está fazendo aqui, das experiências que a gente está tendo, principalmente aí com o Cloud Code, é que quando a gente utiliza ele em um projeto, a gente pede, quando ele termina uma tarefa, eu peço para ele gerar uma documentação sobre isso dentro do próprio projeto. E aí tem uma pastinha Docs, que geralmente fica lá, e ele resume tudo o que foi feito até o momento. Então, toda vez que eu preciso acessar ou relembrar ou mesmo gerenciar o contexto, que é uma das coisas aqui, ó, que é o Context Engineering, né? Eu tenho essa documentação já feita pela própria IA para ele poder consultar previamente. Uma das novidades aqui que o próprio Cloud Code apresentou foi mensagens cruzadas, ou seja, quando ele usa subagentes para resolver problemas, um subagente agora consegue promptar outro agente. E eles ficam ali conversando, porque ele tem um recurso chamado List Agents, onde ele lista todos os agentes disponíveis ali naquele contexto e ele sabe qual é o agente que é o melhor para executar determinada tarefa. Então ele vai lá, prompta esse agente, ele resolve o problema e aí depois ele continua ali a execução ou deixa ele rodando em paralelo, depois ele volta com a execução. Então esse tipo de coisa está exatamente alinhado com a memória da inteligência artificial dentro de um contexto ali e gerenciando estados. E tudo isso também está ligado ao trabalho em equipe, porque se você tem um determinado projeto e você não tem como acessar a memória do que foi feito, você não tem como compartilhar isso, tanto você usando em uma máquina e talvez depois utilizando em outra máquina, quanto com a sua equipe. Então isso aí é algo extremamente importante e que está se desenhando ao longo do tempo, né? E entre tantas coisas que eu acho importante, acho que a gente precisa falar aqui do Spec Driven Development, né? Esse está todo mundo falando.
e está todo mundo utilizando, então é importante também dessa lista a gente falar sobre isso, né? O SDD ele está ganhando bastante atenção justamente por causa dos agentes de IA na programação. A ideia é fazer a especificação deixar de ser apenas documentação auxiliar, né, e passar a funcionar como a fonte de verdade, a gente já falou sobre isso, que orienta a implementação. O GitHub ele criou aqui, deixa eu mostrar para vocês, até um spec kit especificamente para esse fluxo com agentes de código. E aqui tem uma documentação bem completa, tá? É só pesquisar aqui por spec kit no GitHub. E aí você tem aqui uma especificação bem legal de como utilizar o SDD no seu projeto. E a ideia dele é que ao invés de você simplesmente dizer ali, crie um sistema de login, sei lá, você primeiro defina ali os requisitos, as regras, a arquitetura, os critérios e até as tarefas. E depois o agente implementa com base nessa especificação. Porque pensa comigo, quanto mais autonomia a gente entrega ali para a IA, mais é importante que ela saiba exatamente, formalmente, o que deve ser feito e o que deve ser construído antes que ela tome todas as decisões. E esse mais aqui no final é porque a gente pode colocar ainda muita coisa nessa lista, tá? Sandboxing, autenticação de agente, permissões granulares, human in the loop, roteamento entre modelos, caching, rate limiting, segurança, cara, prompt injection, né? Gerenciamento de secrets, tem muita coisa ainda para falar. Aliás, governança é algo que também o pessoal está meio que esquecendo, mas tem que entrar aqui também, principalmente usando IA. Então, talvez essa imagem aqui seja a melhor forma para a gente entender um pouco do que está mudando nesses últimos anos com IA. Em 2023, quando alguém dizia que sabia usar inteligência artificial, provavelmente estava falando aí de ChatGPT, Cloud e um pouquinho aí de engenharia de prompt. Mas tá vendo só o que aconteceu aqui em 2026, né? Agora nós estamos falando aqui de protocolo, de arquitetura, de memória, observabilidade, de avaliação de segurança, de bancos de dados, de sistemas distribuídos, de otimização de custos. Ou seja, a inteligência artificial ela não está eliminando a parte técnica do desenvolvimento. Em muitos casos, ela está criando uma camada completamente nova em cima daquilo que nós já estávamos precisando saber. E talvez essa seja a parte mais importante da discussão, viu? Saber programar continua sendo importante, entender de arquitetura continua sendo importante, saber banco de dados, APIs, segurança, infraestrutura, tudo isso continua sendo importantíssimo. Pois é, porque quanto mais código a inteligência artificial consegue produzir sozinha, mais importante fica saber projetar o sistema no qual essa inteligência artificial vai conseguir trabalhar. Ou não, né? Então, talvez a nova skill de um desenvolvedor não seja, eu sei usar IA. Na verdade, ele tem que saber engenharia de software com IA. E se isso tudo fez sentido pra você, ou também se não fez sentido, você tem que dizer pra gente aqui nos comentários, viu? E a gente acaba se vendo num próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau.